No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês a resenha do livro O Deus que Destrói Sonhos, isso mesmo. Todo mundo tem a curiosidade de saber, né, o porquê desse título, como assim, do que fala esse livro. E eu li e vim trazer as considerações para vocês. Esse livro é do Rodrigo Bibo, ele tem um canal aqui no YouTube que chama Bibotalk. E assim, para quem não conhece o trabalho dele, vai lá conhecer e é incrível, sabe? É muito edificante e esse livro me fez refletir bastante. E assim, é um livro bonito, né? Capa dura, ele é bem, o designer dele é bem bonito. E eu vou falar um pouco dele, né? Não vou dar muito spoiler, mas eu vou falar algumas considerações. Eu fiz algumas anotações das principais partes, né, que eu quero falar com você e de que o livro traz. Esse livro ele é um investimento que vai te custar de 25 a 30 reais. Foi o meu esposo que me deu, inclusive tem vídeo aqui no canal do desafio que nós fizemos lá no shopping. Então, assim, ele me deu esse livro e eu li, gente. Em uma semana eu devorei esse livro. Então, é um livro para quem tem coragem de ler, porque ele vai desmistificar muitas coisas que estão enraizado na nossa cultura, muitas coisas que a gente pensa que está certo, ou às vezes que a gente acha que é natural, que nós estamos vivendo no modo automático e às vezes a gente vai naturalizando aquilo ali, mas não é bem assim. E o livro vem exatamente para desmistificar isso. Ele é composto de 6 capítulos e eu vou trazer aqui para vocês quais são esses capítulos. Capítulo 1, a fábrica de sonhos ou a teologia da Xuxa. Às vezes você pode perguntar, mas o que é esse negócio da Xuxa? É que a Xuxa cantava uma música, né, muito conhecida que falava, né, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. E às vezes a gente tem essa perspectiva de buscar o Senhor. Às vezes a gente vai para a igreja só baseado no que Deus pode nos dar, no que Deus pode fazer por nós. E muita gente vai para a igreja assim. É claro que muitas se convertem, muitas se entregam verdadeiramente ao Senhor, né? Mas muitas ainda estão com essa intenção, com esse pensamento e com essa busca por interesse. E olha para vocês verem, a gente acha ruim, não acha? Quando alguém manda mensagem porque quer alguma coisa, manda mensagem só quando precisa de favor. Isso é muito chato, não é? Imagina nós que só procuramos a Deus quando nós queremos pedir alguma coisa, ou para que Ele faça alguma coisa em nossa vida. Então a gente tem que rever os nossos conceitos. A nossa motivação em buscar a Deus não pode estar naquilo que Ele pode nos dar. Isso vai vir como uma consequência, mas não tem que ser a intenção do nosso coração, uma busca de interesse, uma busca egoísta. Então, esse livro vem para abrir muito a nossa cabeça. Capítulo 2, Crucificando os Sonhos. Capítulo 3, Os Sonhos de um Discípulo. Capítulo 4, Abrindo mão dos seus sonhos para viver a vontade de Deus. Capítulo 5, Senhor, qual a sua vontade para a minha vida? Capítulo 6, a oração que destrói sonhos. Então, assim, eu super indico, vale a pena o investimento, vale a pena o conteúdo que está nesse livro. E agora eu vou falar para vocês algumas reflexões, né, algumas frases que eu anotei do livro. E é muito importante, é muito interessante que a gente possa refletir sobre isso. E bora lá então. A sedução do mundo é justamente nos fazer acreditar que precisamos atender primeiro às nossas necessidades, para depois, quem sabe, atender as do próximo. Os adeptos da teologia Good Vibes e do acredite nos seus sonhos em nome da autoestima deturpam o mandamento de Cristo que nos diz para amar os outros como amamos a nós mesmos e colocam os seus desejos e necessidades à frente do reino de Deus. Então, isso daqui é muito sério.
porque às vezes eu me preocupo só com o meu próprio umbigo, com o meu próprio bem-estar, com o meu próprio tudo eu tenho que estar bem, eu tenho que fazer acontecer, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e às vezes o nosso próximo ele vai sendo deixado de lado. E é aí que nós erramos, é aí que nós pecamos muito nessa parte da nossa vida, porque tem pessoas, existem pessoas, também anotei essa frase, que não se amam, levam a vida sem perspectiva, sem metas e sonhos. Então, isso é um problema muito grande. Porque já começa errado por aí. Eu amo a Deus. Nós amamos a Deus por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Mas aí tem pessoas que não amam a si mesmo. Como que vai amar o próximo? Como que vai transferir isso para o próximo? Como que vai ajudar as pessoas de alguma maneira? Então a gente tem que estar sempre preocupado com isso. Às vezes a gente está ignorando as pessoas que estão do nosso lado. São pessoas que às vezes estão gritando socorro por meio de ações, por meio de atos, por meio de atitudes, por meio de palavras codificadas, mas que está precisando da nossa ajuda, que está gritando por socorro e às vezes a gente não para atender a necessidade dessa pessoa. E quando eu falo de atender a necessidade de alguém, não é você ajudar financeiramente, mas é você parar para escutar aquela pessoa. Hoje em dia a gente só quer falar, a gente não quer parar para ouvir. Eu faço psicologia e um dos desafios é você parar para escutar uma pessoa e não julgar ela. As pessoas estão pagando, estão indo em terapeutas, psicólogos, para serem ouvidas e não serem julgadas. E é muito importante sim a gente fazer terapia, mas olha isso. Às vezes as próprias pessoas da nossa casa não param para nos ouvir. Ou às vezes quando ouve é julgando. Eu falo por mim mesma, porque eu já ouvi muitas pessoas e julguei. E quis falar, não, as coisas não é assim, você está fazendo errado. Então eu já fui esse tipo de pessoa e hoje eu estou me policiando para não ser. E você também tem que se policiar para não ser. A gente está ignorando as pessoas. A gente está ignorando porque às vezes os nossos relacionamentos é baseados em pessoas que podem nos oferecer alguma coisa. Ah, porque se fulano não tem nada a me oferecer, ele é descartável para mim. E a gente tem que parar com isso e abrir os nossos olhos. Não é tempo mais de ficar competindo com as pessoas, ir para as redes sociais e ficar comparando, ou ficar, eu tô melhor, eu tô isso, eu tô aquilo, eu tô tendo um dia bom e querendo jogar isso na cara das pessoas. Gente, rede social é uma parte, a gente posta só aquilo que a gente quer que as pessoas vejam. Então a gente precisa refletir muito sobre isso, sabe? A gente está caindo cada vez mais nisso. É igual aquela passagem, aquela parábola do bom samaritano. A pessoa está caída, está machucada e a gente prefere fazer o quê? Olhar, ignorar e ir para o outro lado da rua. São poucas as pessoas que querem pegar a responsabilidade para si de cuidar do próximo. Isso é muito sério, isso é muito grave. E às vezes nós estamos cegos nisso. Por isso que eu falei que o livro, esse livro aqui é para quem é corajoso. É para quem é corajoso e para quem está disposto a abrir os olhos e ver o que está de errado. E mudar a perspectiva de olhar para as coisas, mudar a intenção do nosso coração. Então esse é o problema da autoestima, seja alta, baixa. Queremos curá-la com orgulho ou com aplausos. O eu, a sociedade não podem ser o molde do meu caráter. Um coração que foi transformado pelo Evangelho só se preocupa com a opinião de Deus a seu respeito. E essa sentença já foi dada na cruz. Então, hoje a gente vive numa época que a gente vive para ser aceito. Não, eu estou fazendo isso, mas será que as pessoas vão aceitar? Será que as pessoas vão entender? Será que as pessoas vão me seguir?
Será que as pessoas vão fazer isso? E a gente está preocupado com a opinião das pessoas e nós estamos ignorando a opinião de Deus sobre a nossa vida, que é a única que deveria importar. E eu sei que tem pessoas que nos dão opiniões legais, que estão para acrescentar na nossa vida, mas será que aquilo que nós fazemos só depende da aprovação das pessoas? E se as pessoas não aprovarem? E se elas não estiverem nem aí para aquilo que você está fazendo? Então é muito isso, sabe? Eu quero ser aplaudida, eu quero ser reconhecida, eu quero chamar a atenção. Nós temos muito isso. E isso é muito grave. Eu tô assim, refletindo, desde quando eu li esse livro, eu tô remoendo em cima disso, eu tô refletindo em cima disso, eu tô, nossa, sabe? E quando a gente entende isso, meus irmãos, que as pessoas não têm que aprovar a gente não tem que viver dependendo disso, já foi metade do caminho andado. Então pense por um momento. Em quantas situações agimos inflamados pelo ego, pelo desejo de sermos alguém, de sermos aprovados e aceitos? Quantas vezes olhamos para o espelho e dizemos: eu mereço isso, eu vou fazer acontecer, eu preciso ser reconhecido, entre outras frases de autoafirmação, né? Se sondarmos nossas intenções mais profundamente, veremos um ego querendo aplausos, um ego que está inflamado. E eu não estou dizendo aqui que as palavras de autoafirmações são erradas, mas eu estou dizendo para você se policiar, porque às vezes é só o eu que importa, o outro não importa, né? Então, um ego transformado é só mais uma parte de mim que cumpre a sua função, como os dedos dos pés. Se estiver tudo bem, nem percebo que estão ali. Agora, se dou uma topada no pé da mesa ou na quina da parede, meu dedo machucado fica me lembrando de sua existência e a todo momento chama a atenção para si. Assim também é o ego do ser humano sem um novo nascimento. Quer sempre estar no centro das atenções. Então olha isso para vocês verem. O ego que não passou pelo novo nascimento, aquela pessoa que não nasceu de novo, ela quer sempre atenção para ela. Ela quer sempre achar que ela é mais que todo mundo, ela quer sempre achar que ela pode tudo, enfim, mas as coisas não é bem assim. O mundo não gira em torno de mim, não gira em torno de você, né? Então muitos estão fazendo o que o jovem rico quis fazer, ser seguidor de Cristo sem abandonar os ídolos do coração. Tomar a sua cruz e seguir a Jesus é tomar para si a dor do outro e não a sua própria dor. O convite de Jesus é segui-lo até o Gólgota, onde ele morreu por nós e não por ele. Então olha para vocês verem. O jovem rico, ele tinha intenções, boas intenções. Ele era obediente à lei admirava Cristo, mas não quis largar seus sonhos e projetos. De alguma forma, ele queria encaixar Jesus dentro do seu esquema de vida. Ele queria que Jesus o seguisse, não ser um seguidor de Jesus. E muitas das vezes a gente está fazendo isso. A gente quer incluir Jesus dentro do nosso planejamento de vida. A gente não quer largar as nossas coisas para seguir as coisas de Deus. Então olha para vocês verem. A gente tem uma boa intenção, mas a gente não está fazendo certo. Tem muitas pessoas que estão procurando coisas certas nos lugares errados, que estão tentando satisfazer e preencher o seu coração em festas, em bebidas, em drogas, dentre outras coisas. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Será que nós estamos seguindo a Jesus e renunciando à nossa vida? Ou será que a gente quer que Jesus seja o nosso faz tudo, né? Que a gente só ore e Ele abençoe os nossos planos? Mas nem sempre vai ser assim.
Os planos de Deus não são iguais aos nossos. Às vezes pode sim que se coincida, porque Ele já vai plantando em nosso coração essa vontade, né? Mas se os planos de Deus for diferente, e a gente vai ser frustrado. Se a gente não estiver preparado para levar um não, né? Para ser frustrado, a gente vai ficar naquilo ali. A gente vai ficar remoendo aquilo ali. E por que isso? E a gente vai basear o nosso relacionamento com Deus por meio de uma troca novamente. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então tem um versículo, né, que está na Bíblia, acho que se eu não me engano está em Salmos, que diz assim: busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos de seu coração. Pois bem, o que um coração alegre no Senhor busca? A tese de John Piper em sua Teologia da Alegria é a de que quanto mais nos satisfazemos em Deus e em sua justiça, menos os prazeres desse mundo serão atrativos para nós. Então, se eu me satisfaço em Deus, na sua justiça, se eu me alegro na presença dele, então eu não preciso dessas coisas banais para ser feliz. Eu não preciso de um bem material para ser feliz. Isso vai vir como um complemento, mas de um coração que já é feliz, de um coração que já é grato. E muitas pessoas pensam: mas ser crente, você perde a liberdade, você não pode ir para a festa, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Enquanto você vê o evangelho assim, cheio de regras, você não vai entender o real propósito. Você não vai entender o que é o evangelho de verdade. Porque às vezes a gente está tão preocupado no que é ou não pecado, que a gente não parou para perguntar para Deus, né? E vocês acham que a gente quer ir para a festa? Gente, eu não sinto vontade, eu não sinto falta dessas coisas. Porque o vazio que estava no meu coração já foi preenchido. Em Deus eu sou satisfeita, em Deus eu sou alegre, eu sou feliz. Agora não vive mais eu, mas eu vivo em Deus, eu vivo para Deus. Agora não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então isso é muito importante, né? O verdadeiro culto a Deus é a nossa entrega diária, é a nossa vida sendo ofertada como sacrifício vivo repetidamente. Nenhuma adoração cultual pode ser aceitável a Deus desacompanhada da obediência de vida. Ou seja, pedir em nome de Jesus também significa pedir o que Jesus pediria. E aí? Eu li umas frases aqui de efeito, eu li algo aqui, umas coisas, mas tem muito mais. Isso é só a pontinha do iceberg do que esse livro tem para oferecer para você. Você está preparado para ler esse livro? Quer ler esse livro? Então já adquira ele. Porque eu tenho certeza que vai abrir muito a sua cabeça, o seu coração, e você vai abrir os seus olhos mesmo para coisas que às vezes você fazia e que está totalmente errado, está totalmente deturpado. Então é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Eu vou estar trazendo mais resenhas de livros aqui, vou estar trazendo as minhas considerações, e é isso. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas.